Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Mog Maciel da Casa de Crochê e hoje cenário novo, né? Deu para notar? Então, quem tá me acompanhando por aí nas redes sociais, tudo é Casa de Crochê numeral 1. Estão sabendo que eu tô de férias, né, em São Paulo, visitando a família. Tô curtindo muito aqui, mas eu não esqueci de vocês. E aí eu tô improvisando aqui um cenário. Gente, que incomodando a minha prima aqui. Então, assim, valorizem, curtam, comentem, compartilhem, deixem aquele coração carinhoso que a gente ama. Então, assim, tô trazendo um videozinho novo pra vocês aqui, na medida do possível, como eu posso, tá? Então, relevem. Eu vou até fazer uma fotinha depois pra mostrar o cenário que eu tô aqui. Eu tô numa cadeira, um fundo cinza, com um tripézinho aqui e a gente tá se virando nos 30. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma bucket infantil. Lembram do chinelinho? Pois é, o chinelinho, mãe e filha, foi de presente para minha prima e eu torcendo para ela não ter visto. E graças a Deus ela não tinha visto esse vídeo. Então eu fiz os mesmos squares do chinelinho, tá? Com 3 carreirinhas, nas mesmas cores, a combinação de cores. Desculpem o ruído, tá, gente? Porque além de eu estar mais num bairro com movimento, a rotina da casa continua, tá? E aí, o que que acontece? Nós fizemos aqui, eu fiz 9 squares. 9 squares, medimos na cabecinha dela. Ela tem 3 aninhos, só que a mãe pediu para eu fazer um pouquinho maior para curtir no verão, tá? Então, eu fiz os 9 squares aqui, fechei eles e agora eu vou pegar e vou fazer em torno de 15, um círculo de 15 centímetros, tá? Vou começar com o anelzinho mágico. Vou subir 3 correntinhas e vou completar o meu anelzinho mágico com pontos altos. Em torno de uns 12. Ui! Meninas, lembrando que aqui deu em torno de 27 centímetros, 26,5 para ser mais exata, tá? Havia esquecido. E outra coisa é que eu estou usando os fios da Iris Fashion da Supremo, tanto o estonado quanto o comum, e usando a agulha número 2, tá? Eu às vezes esqueço, me perdoem. Aí fiz aqui os 12 pontos altos, vou subir aqui para fazer 3 correntinhas, vou virar o trabalho e aqui eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Porém, essa é uma regrinha que nem sempre funciona e eu não quero que vocês se frustrem, tá? O que eu sempre digo? Observem, conversem com o crochê de vocês. Coloquem numa superfície plana, coloquem na mesa, avaliem. Se vocês acharem necessidade de colocar um pontinho a mais, coloquem. Se vocês acharem necessidade de fazer um ponto a menos, ok. O importante é ele não ficar embabadado ou repuxado. E isso é só observando, não tem regrinha pronta, tá? Não tem receita de bolo, como eu digo, ou receita de dança, que é 2 passos para lá e 2 passos para cá. Vamos conversar com o nosso crochê. E aí a gente olha, porque eu não sei qual fio tu tá usando, eu não sei qual agulha que tu tá usando, eu não sei o mais importante, a tensão do teu ponto. Porque às vezes sim, a gente tá usando a mesma agulha de crochê, o mesmo fio, porém o ponto é diferente, tá? Quem tá vendo os stories lá sabe que a minha família é de crocheteiras, né? E a minha prima tá se arriscando como robista no crochê. E aí teve um monte de coisinha que ela tá aprendendo, que eu auxiliei ela, por exemplo, o anelzinho mágico. Ela fez a mesma coisa que eu. No início ela não fazia um acabamento perfeito e desmanchou algumas peças. Aconteceu a mesma coisa. E aí eu fui auxiliá-la. E aí a gente fazendo pontos, o ponto dela é um pouco mais baixo que o meu. E aí a gente começou a observar. E algumas coisas eu ajudei e ela teve que desmanchar e refazer porque ficou diferente. Então isso é muito importante. Vamos conversar com o nosso crochê e entender que aquela professora, ela não está ensinando errado. Ela simplesmente está ensinando uma forma que de repente não condiz
com o teu crochê, tá? Então, vamos tirar isso aí, conversar com o nosso crochê, analisar bastante que vai dar tudo certo, porque o importante é o resultado final, tá? Se tu fez um ponto a mais, um ponto a menos que eu, não importa. Então, aqui eu tô analisando e fazendo, acredito eu, por conhecer o meu ponto e o fio que eu tô usando, que 2 pontos em cada lugar vai dar certo pro meu círculo, tá? Aqui eu vou intercalar, eu vou fazer com sobrinhas, tá? Das cores. E eu vou intercalar fazendo pontos altos e pontos baixos, tá? Carreiras. Vou intercalar carreiras de pontos altos, carreiras de pontos baixos. E aí sim eu vou fazer em torno de 14, 15 centímetros e venho aqui para mostrar para vocês. Então, crocheta daí que eu crocheto daqui. Então, eu tinha comentado com vocês em torno de 15 centímetros, né? Mas eu tinha esquecido da parte dos squares que a gente tem que fazer aqui para fechar. Então, deu um pouquinho mais, gente. Desculpem os ruídos, tá? Mas como eu falei, estamos na casa da minha prima e a rotina da casinha dela continua, tá? Então, aqui, voltando, deu 16 centímetros e meio, tá? Agora, eu vou parar de aumentos, porque nós vamos fazer agora a caixinha, né? O comprimento do chapéuzinho. Então, aqui a gente foi fazendo aumentos, como eu disse pra vocês, eu fiz algumas carreiras de pontos altos e algumas carreiras de meio pontos altos. E fui realmente olhando e conversando com o meu crochê, sem muitas regras. Em algumas carreiras eu fiz 5 pontos altos, depois coloquei 2 pontos altos juntos, 3 meio pontos altos, depois fiz 2 meio pontos altos juntos. Então, sem muita regra, tá? Assim, conversando com o crochê, analisando, olhando, vendo a necessidade de aumento ou não. Sem pressa. O que eu fiz aqui agora? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, que eu vou fazer um corte aqui para vocês entenderem. E vou prender e vou fazer, porém, agora eu vou fazer com a linha rosa, tá? E não vou fazer as 3 carreirinhas que eu tinha feito anteriormente. Eu vou mostrar o processo aí tudinho pra vocês, porque quem quiser fazer com as 3 carreirinhas, tudo bem. Eu não gostei. Fiz, e aí eu acho interessante trazer o processo que eu não gostei, porque de repente alguém gostou, né? Então, eu vou continuar sendo do lado direito, porém, aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou pegar direto do centrinho, aquele círculo da cabecinha, não vou fazer as correntinhas, as 3 carreirinhas de pontos altos, e vou passar direto para a junção dos squares com o topo da cabecinha, sendo que é a mesma forma também. Quem quiser fazer pontos baixos, faça. Quem quiser costurar, costure. Cada um vai fazer do seu jeitinho, tá? Eu vou fazer aqui com pontos baixos na cor rosa pra fazer um relevinho aqui que eu acho interessante. Então, agora sim, crocheta daí que eu crocheto daqui. Então, meninas, como nós temos a magia da edição, já é outro dia, já não tenho mais a mesma voz, mas os meus cabelos. Aqui, desculpem o latidinho, que é do Apolinho, cachorrinho da minha prima, que hoje ele tá nervoso. Então, é o que temos, né? Estamos num cenário diferente, usando e abusando da boa vontade dos donos da casa, dos anfitriões, então a gente tem que, né, se adaptar. É isso aí, o importante é a gente trazer conteúdo para vocês. Então, era isso. O que aconteceu? Eu vou mostrar alguns... Eu não sei como está, porque eu gravei vários takes para vocês, desmanchei. Como eu estou com a criança que tá recebendo a Toquinha, e meu forte não é vestuário infantil, quem tá mais tempo aqui sabe. Então, eu tô fazendo e vou mostrar no final do vídeo
ditos erros, que na verdade pode ser que para alguma dê certo por aí, tá? O que que eu vi? Que esses squares poderiam ser maiores, mas eu quis muito trazer o tamanho do square usado na sandalinha. Então, aqui ontem nós fizemos a parte final e não teve altura aqui. Então, eu vou fazer ganhar altura nesses squares fazendo os bloquinhos, tá? Então, a gente sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e eu vou fazer bloquinhos. E eu vou fazer uma carreira de cada cor para acompanhar as cores. Como aqui é o cantinho, eu vou fazer no centro. Então, 3 pontos altos. Aqui entre eles, 3 pontos altos. E assim eu vou fazer toda essa carreira até ganhar a altura necessária, que eu vou mostrar para vocês em centímetros. Então, crocheta daí, que é o crocheta daqui. Meninas, eu tô muito gripada, eu tô muito fanha. Mas assim, tô muito cansada também. Tá muito frio aqui. Mas assim, antes de trazer algo pra vocês, porque eu sei que vocês sempre, de uma maneira ou de outra, vão se inspirar, tá? Então, esse realmente é um vídeo pra quem é mais antenado, quem é da criação, não é um vídeo pra iniciante, tá? E aqui eu fiz várias coisas que não deram legais, mas assim, eu acho que é o processo, né? Eu acho bem interessante mostrar isso pra vocês, que é realmente sobre criar, que não é fácil. Mesmo tendo receitinha pronta, a gente vai, a gente erra, a gente acerta, mesmo eu passando o beabá, como eu explico pra vocês, acaba que de repente vocês vão reproduzir daí e não vai dar bom. Então, assim, esse processo é importante trazer para vocês também, para quem gosta de criar, para quem tem dificuldade de criar, e eu mostrar que sim, é um processo lento, é um processo realmente de desmanche e faz até dar certo. A gente mediu na cabecinha da filhinha da minha prima, e a minha prima, ela queria maior, porque ela quer usar pro verão, tá? E aí, gente, eu vi que eu tô bem atrapalhada nesse vídeo, mas eu quero pedir desculpas pra vocês, porque realmente eu acabei no processo desse desmanche faz e tal, esperando o melhor lugar pra gravar que não atrapalhasse a rotina da família, eu acabei pegando essa gripe, tá? Então, aqui a gente ficou com 11 centímetros do topo da cabecinha, passando pelos squares, que deram 6 centímetros e meio, e aqui a gente fechou em quase 11, 10 e meio. E aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu já tinha mostrado no vídeo que eu tinha gravado, e aí eu vou colocar no final pra vocês verem, e de repente algum errinho lá vocês vão ver a possibilidade de ou fazer diferente ou ver que, poxa, aqui também não deu a mesma coisa, o erro e tal, e foi bom trazer isso. Então, aqui eu vou fazer toda essa carreira de pontos baixos. E depois eu vou fazer o videozinho que vocês vou passar o videozinho que já foi gravado num outro momento, antes de desmanchar, que vocês vão ver que aqui tá diferente, tá? A partir dos squares. Mas vai seguir a mesma coisa, uma carreira de pontos baixos, a outra carreira vai ter um aumento, gente, eu chego a estar fraca. Uma carreira de aumento, 2 sem aumentos, e assim a gente vai fazendo até ficar do tamanho desejado. A Anitta, que será a dona desse bucket, ela não está em casa agora, e aí quando ela chegar eu vou pedir autorização para minha prima, nem que seja de costas,
pra eu mostrar pra vocês como é que ficou. Lembrando que vai ficar um pouquinho grandinho pra ela, porque a minha prima pediu, porque vai ser usado no verão, tá? Uma outra coisa que eu quero contar pra vocês é que falta assim, ó, pouquinho menos de... É capaz de, quando esse vídeo for ao ar, já termos os 20... as 20 mil inscritas aqui no canal. E isso, gente, é tanto orgulho, é tanta alegria. Porque eu sei o quão foi difícil chegar até aqui. Foi um processo muito lento, muito difícil. E não vou mentir pra vocês, algumas vezes eu pensei em desistir. Mas eu tô muito feliz com o crescimento do Instagram também, que viralizou um vídeo. Eu tô realmente muito grata. E eu tive uma ideia, a minha prima também é jornalista, uma pessoa extremamente inteligente. E tá me ajudando muito nesse processo de acolhimento que eu tava precisando. Inclusive eu falo sobre isso no outro vídeo lá no canal de bate-papo. Eu tava precisando desse carinho, desse acolhimento junto aos meus, sabe? E principalmente, além de ser junto aos meus, pessoas de uma inteligência, de conversas boas e infinitas, assim. O marido dela também, meu primo emprestado, é maravilhoso. Então, assim, são noites de jantares regados a vinhos, a boas conversas. Então, assim, eu até me emociono, eu tô muito bem acolhida. Eu tava precisando, sabe? E eu tava precisando desse momento. A minha prima vê quase todos os meus vídeos, inclusive tem um casaqueto que ela fez em lã maravilhoso que eu postei lá. Então, assim, Tutu, Alexandre, Anitta, amei te conhecer, Anitta, não conhecia a Anitta. Então tá maravilhoso. E daí daqui a pouco os meus tios chegam também. Eu tô passando mal, gente, porque eu tô comendo coisas que eu não tô acostumada a comer na minha rotina. Eu gosto, eu não tenho problema algum em não gostar de algum alimento, porém, hoje eu tenho uma alimentação bem mais leve e saudável. E eles estão me levando pra tudo que é lugar aqui. E Mogi, tu tem que... Eles me chamam de Mogi na minha família. Mogi, tu tem que comer isso. Mogi, tu tem que... Vou te levar num lugar pra comer uma feijoada que não tem igual. A gente ama boteco, né? Eu e a minha família, nós somos botequeiros. Então, eu tô sendo muito cuidada, né? E isso é fantástico. Eu desejo a vocês que tenham uma família tão acolhedora quanto a minha. Agora eu tô esperando os meus tios, que estão no sul, vão vir pra cá passar uns dias e, gente, sabe lá Deus pra onde é que eu vou, porque tô pensando aqui. Pra onde será que eu vou depois que eu sair daqui? Eu não tô afim de voltar pra casa, não. Ai, gente, então era isso, um grande beijo, desculpa o desabafo aí, porque é lá no outro canal, né, que a gente conversa mais sobre bate-papo que não seja do crochê. Gente, era sobre isso, a minha prima teve uma ideia, nós vamos visitar algumas lojas em comemoração aos 20K do canal, algumas lojas de fios aqui em São Paulo. Tem umas que tem cafeteria junto no local, eu e minha prima somos viciadas em café. Então, nós vamos fazer um passeio e eu vou levá-las junto aqui nessa aventura. Minha prima me encomendou algumas coisas para as professoras da Anitta. E nós vamos escolher fios, enfim. E vou trabalhar com lã. Sim, porque lá no Rio de Janeiro a gente não consegue isso, né? Então, o pessoal que gosta de um friozinho, os próximos vídeos vão ser com lã, tá bom? Então, era isso. Muito obrigada pelo carinho, por vocês escutarem os meus desabafos, mesmo não sendo no canal de desabafo e conversa, mas era isso, eu sinto vocês, amigas, muitas se tornaram amigas de internet, que a gente acabou criando um vínculo mais pessoal e isso é maravilhoso, né? Então, era isso, agora sim, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! E assim, agora eu vou fazer sem nenhum aumento, vou fazer agora sempre retinho. Então, agora vai ser um ponto alto em cada ponto de base ou meio ponto alto em cada ponto de base. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz mais 3 carreirinhas de pontos altos. Fui fazendo a configuração. Gente, agora eu tava lembrando, alguma de vocês já devem ter observado. Eu fiz aqui com 3 cores, porém eu lembrei agora o chapéuzinho, eu fiz com 4 cores. Eu usei também um laranja escuro, porém eu perdi, não tô encontrando.
Enfim, então vai ser uma cor a menos. Mas aí a configuração a gente faz, cada uma faz a sua. Tanto a configuração das cores, quanto a configuração dos pontos, pontos altos, pontos baixos, meio pontos baixos, meio pontos altos, cada um faz da maneira que quiser. E aqui, o que eu vou fazer agora? Aqui também é outra coisa. A gente pode colocar os squares tanto já no início, não fazer essas 3 carreirinhas, como bem na pontinha, também cada um vai fazer do jeitinho que quiser. E costurar também é outra, a junção dos squares com o corpo do chapéu, cada um também vai fazer da maneira que quiser. Então, a gente pode unir aqui, costurar, a gente pode fazer de pontos baixos, pontos baixíssimos, e aí a gente faz assim, prende, a gente pode usar os marcadores de ponto para prender, peguei um aqui da minha prima. Quem se sentir mais segura e quiser marcar todos eles, fiquem à vontade, então não tem regra, tá? E aqui a gente vai fazer o nosso trabalho. Unindo, eu vou fazer o trabalho pelo lado direito, porque eu quero que fique esse relevinho. Então, eu vou unir fazendo uma carreira de pontos baixos, tá? Então, eu também já fiz várias maneiras, costurando. Lembra o chinelinho? Fiz costurando, fiz fazendo com meio pontos baixos, com uma cor diferente. Então, cada um vai fazer da sua maneira. Aqui eu vou fazer assim, ó, unindo com pontos baixos. Então, crocheta daí, que eu crocheto daqui. Pronto, fiz aqui. Agora, eu vou esconder o fiozinho. Vou fazer o acabamento e esconder. E aqui vai ficar o chapéuzinho. Com esse relevinho aqui, ó. Quem não quiser o relevinho, pode fazer a sobreposição e costurar por cima também, tá? Então, são só questão de detalhes. E agora, eu vou fazer a outra parte aqui. Vou pegar o rosinha. E vou fazer aqui uma carreira em ponto alto, em ponto baixo, para fazer o acabamento. O que aconteceu aqui? Não gostei. Vou desmanchar essa parte da junção aqui, tá? Mas eu quis trazer pra vocês porque, de repente, alguém gostou e vai preferir fazer assim. Então, são ideias. Eu não gostei. Então, aqui eu vou desmanchar. Mas antes eu vou mostrar pra vocês o acabamento aqui, como é que eu vou fazer o final do trabalho. O que eu vou fazer aqui? Fiz toda essa primeira carreira de pontos baixos, ok? Agora eu vou virar o trabalho. E eu vou continuar fazendo carreiras de pontos baixos. Porém, eu vou fazer a abinha de acabamento, tá? Daqui a pouco a gente volta lá pro trabalho. Sabe o que eu vou fazer pra vocês? Eu vou deixar o erro, no caso, que não é erro, que eu não gostei, no final do vídeo. Então, quem quiser, assista até o final, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer o acabamento. Nós vamos fazer 3 pontos baixos em cima de ponto baixo. E aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos. 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto ponto baixo, 2 pontos baixos juntos. 1, 2, 3 pontos baixos. Gente, isso é vento. E depois 2 pontos baixos juntos. Assim a gente vai fazer toda essa carreira, tá? Então, crocheta daí que eu crocheto daqui. Fiz essa carreira de aumento, agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos em cima de pontos baixos, sem aumento. E assim eu vou fazer 2 carreiras, assim, sem aumento. Na próxima, uma carreira com aumento, até eu achar necessidade, ver, observar a abertura do acabamento aqui, que ele tem essa abinha, né, mais evasezinha, e aí eu vou observar uma carreira com aumentos, 2 sem aumentos. Então, crocheta daí que eu crocheto daqui.